Bem-vindo ao Ecoáfrica. Eu sou Dália Langa, em Maputo. O programa de hoje é dedicado inteiramente a um dos recursos mais valiosos do mundo, a água. A Organização Mundial da Saúde diz que 1 em cada 3 pessoas não tem acesso à água potável no mundo. Mas isso não é a única coisa que vamos ver no programa de hoje. Em alguns países, este recurso essencial tornou-se também objeto de enormes disputas entre residentes e empresas, levantando a questão sobre a quem pertence realmente a água. Mas comecemos pelo problema do acesso à água potável. Sabia que 6% das mortes em países de baixo rendimento são resultado direto de doenças causadas por água não potável? A nossa primeira reportagem de hoje vem do Zimbábue e dá-nos a conhecer um exemplo positivo de recolha de água da chuva, que está a ajudar muita gente. Pela manhã, Shebangara sai de casa para ir buscar água ao tanque no seu quintal. Ela só tem a cisterna há 5 anos. Como outros agricultores no Zimbábue, enfrenta desafios crescentes devido às alterações climáticas. Shebangara cultiva tudo o que precisa para sustentar a sua família na sua pequena parcela de terra. Os campos não têm produzido muito nas últimas épocas. Ou temos pouca ou muita chuva. A sensação de incerteza tornou difícil para as crianças concentrarem-se nos seus trabalhos escolares. Antes de eu ter essa segadora de água, quando as chuvas chegavam, a água acabava por ser desperdiçada. Não tínhamos ideia do que fazer com ela. Por vezes, recolhíamos um pouco em pequenas latas e baldes. Mas isso não ajudou durante os períodos da seca, que têm aumentado em frequência e duração. As suas famosas cataratas Vitória quase secaram por completo em 2019. Este ano também ainda não choveu o suficiente. O milho nos campos não está a crescer como devia. A Organização das Nações Unidas diz que quase metade da população do Zimbábue está agora dependente da ajuda alimentar. As pessoas sem acesso a um poço têm de obter a sua água dos rios que estão a secar. A agência Keia ajudou a resolver a escassez de água na aldeia de Shebangara. Forneceu tanques de água a 50 famílias e a comunidade construiu uma barragem. A água corre ao longo das encostas naturais do terreno para irrigar os campos, eliminando a necessidade de uma bomba a gasóleo. Enquanto tivermos várias opções para armazenar eficazmente a água da chuva, temos uma hipótese de sobrevivência mesmo durante a estação seca. Podemos dar-nos ao luxo de cultivar alimentos para as nossas famílias, quer haja chuva ou não, durante qualquer ano. Uma vez que a barragem fornece diretamente água às hortas, os agricultores já não têm de viajar para longe em busca de água. Agora podem ir buscá-las aos bebedouros de água. Os agricultores têm outro problema urgente que ainda tem de ser resolvido. A água do reservatório não é segura para beber. Se conseguíssemos obter água de furos subterrâneos, seria um desenvolvimento bem-vindo que nos pouparia o fardo de procurar água potável segura. A Keia já perfurou 12 poços na região. Alguns estão equipados com bombas solares. Isso poupa dinheiro e protege o clima. Cada poço deve poder abastecer 500 pessoas. Há uma equipe de reparação designada para garantir que tudo se mantém em boas condições de funcionamento. Isso cria empregos, inclusive para mulheres, como Precautions Mukati, que é mecânica. Um furo não pode ficar inoperante por mais de um dia para assegurar a disponibilidade de água limpa. Se estiver fora de serviço durante vários dias e ficar sem vigilância, pode tornar-se um alvo de vandalismo e alguns indivíduos podem acabar por danificar as peças. A Keia quer formar ainda mais mulheres, mas não tem o financiamento às mulheres que suportam o principal fardo das alterações climáticas. Women are the greatest hit or the hardest hit
As mulheres são as que mais saem prejudicadas pelos desafios da água. São elas que têm a responsabilidade da água no lar. Che Bengara visita a comunidade vizinha de Svavagone para ver os seus novos poços. Os habitantes locais plantam uma grande horta que é irrigada inteiramente com água subterrânea. Há muita água aqui. Surpreende-me como, além de ser utilizado para agricultura, o sistema é também concebido para fornecer água limpa às comunidades circundantes. Espero que este sistema possa ser instalado na minha aldeia também. Mas em muitas áreas do Zimbábue, até mesmo as águas subterrâneas estão a ser esgotadas pela seca. É por isso que deve ser dada prioridade à sua conservação. A luta pela água tem aumentado nas últimas décadas, afetando quase todas as partes do planeta. Não são apenas as regiões que lutam com as temperaturas elevadas ou condições áridas, como muitas regiões aqui em África. É também um problema na Europa. Em França, uma empresa multinacional do ramo alimentar está a engarrafar água local para a vender em todo o mundo, o que é extremamente controverso. Esta é uma piscicultura, mas é mais provável que encontre plantas do que peixes nos tanques. Há pouca água, mas não foi sempre assim. Durante séculos, a água desceu nas cascatas das montanhas aqui perto. Ainda em 2018, um riacho alimentava os tanques de Edouard de Filengondé com água fresca e limpa. A água costumava estar mais ou menos a este nível e hoje já não há mais nada. Hoje, a água é engarrafada e 70% dela é exportada. O piscicultor teme pela sua subsistência. Não culpa as mudanças climáticas, mas sim a gigante empresa de processamento alimentar Danone. Extrai água mineral da região para engarrafar e vender em todo o mundo com a marca Volvic. Os moradores dizem que, apesar das repetidas secas, a empresa continua a extrair água sem qualquer consideração pelas suas necessidades. Volvic rejeita as acusações. Deve ter em mente que não fazemos apenas o que queremos, somos controlados pelas autoridades e podem aparecer a qualquer momento para inspecionar os nossos foros, a fim de confirmar que as declarações que fizemos dos nossos dados são corretas. Em agosto de 2020, por exemplo, houve 2 visitas deste tipo, não anunciadas. François Dominique de La Rosière está muito familiarizado com esta região caracterizada por vulcões extintos. Defende que ainda existem muitas fontes de água naturais, mas que estão a diminuir em resultado dos contratos adjudicados pelo governo regional à Danone. O prefeito concede demasiadas autorizações. E mais grave ainda, no dia 31 de março deste ano, pôs em vigor um novo decreto sobre a seca em caso de problemas de ondas de calor e água e isentou milagrosamente a Volvic, dizendo: é água subterrânea, não nos envolve. Mas muitos estudos indicam o oposto. O caudal do pequeno rio que abastecia os tanques de peixe de Edouard de Filengondé caiu drasticamente nos últimos tempos, em parte devido à extração da água. Passamos de 70 litros por segundo ou 510 litros por segundo em 1960 para nada, e tudo para benefício da Danone. Por agora, espera que a chuva de verão encha os tanques, mas também que as autoridades reconsiderem os acordos que fizeram com a Danone a longo prazo. Veja isto. O Fundo Mundial para a Natureza diz que 2/3 da população mundial poderão enfrentar escassez de água já em 2025. Esta tendência crescente significa que a água está a ser cada vez mais utilizada para ganhos políticos ou econômicos. É verdade, isto significa que os estados com mais água têm também mais influência, o que cria desigualdades e, em última análise, um sistema que não é sustentável para o nosso planeta. Vamos perceber melhor do que se trata. Cerca de 4 mil milhões de pessoas sofrem de grave escassez de água pelo menos um mês por ano.
E quando a água escasseia, chega com um custo acrescido. Então, por que estamos a ficar sem água? E quem está a lucrar? Apenas 1% da água na Terra sustenta toda a vida. A água não desaparece simplesmente. Viaja à volta do planeta no que se chama o ciclo da água. Vamos rapidamente esclarecer isso. Quando o ar está quente, aquece a água. A água evapora em seguida para a atmosfera. Aí arrefece e condensa, formando nuvens. As nuvens movem-se ao redor do planeta na horizontal, nos chamados rios atmosféricos. Quando há água suficiente, uma nuvem chove. Se estiver muito fria, neva. A neve derrete para alimentar os rios, fornecendo uma fonte de água para a Terra durante os próximos meses quentes do ano. Mas as alterações climáticas estão a estragar tudo isto. O aumento das temperaturas significa mais água a cair como chuva em vez de neve. E a pouca neve que ali há evapora-se em vez de cair. Menos neve significa menos água durante o verão. Em suma, as alterações climáticas aceleram o ciclo da água. Mais evaporação, mais chuva, mais seca e menos água para nós. E à medida que a população mundial cresce, estamos a utilizar cada vez mais. A questão é, para quê? Bem, 70% da água vai para a agricultura e, para apoiar esses níveis, mudamos a forma natural como as águas fluem. Especialmente nos anos 50 e 60, vimos um boom de construção de barragens porque todos queriam utilizar os recursos hídricos para tirar as pessoas da pobreza e para impulsionar o desenvolvimento econômico. Suzanne Scheichmer é professora associada de Direito da Água e Diplomacia no Instituto para a Educação da Água de Delft. Não só com barragens, mas com todas as infraestruturas de água que beneficiam um determinado uso econômico, um determinado setor em relação a outros, especialmente as comunidades locais, há um aumento da desigualdade em termos de quem está a utilizar a água. Entretanto, os poços da população local estão a secar. E como se resolve isto? Bem, perfura-se um poço mais profundo. O desafio é que nem todos podem conseguir perfurar cada vez mais fundo para aceder às águas subterrâneas. De facto, nesses casos, as pessoas estão dependentes de fontes externas de água, que podem ser tanques de água ou água engarrafada. Mas é claro que essas fontes de água são muito mais caras do que a água que é fornecida pelo governo. Em média, as pessoas com menos dinheiro gastam uma percentagem mais elevada dos seus rendimentos em água. Um trabalhador com salário mínimo no Reino Unido gasta 0,1% do seu rendimento em água potável. Na Índia, o país com o maior número de pessoas sem água potável, uma pessoa com baixos rendimentos gasta 17% do seu rendimento familiar em água. E em Madagascar, a água comprada suga 45% do rendimento de um trabalhador de baixa renda. A falta de água causa mais danos do que apenas sede. A desidratação persistente tem graves implicações para a saúde e a responsabilidade de conseguir a água recai normalmente nas mulheres e raparigas, sujeitando-as a um risco acrescido de agressão. A escassez de água também pode causar traumas psicológicos. Não consegue imaginar o que é estar numa fila durante 1 ou 2 horas e quando chega a sua vez de empurrar a bomba, na esperança de que talvez ainda consiga alguma água, a água não vem. A professora Deb Acharia é autora de um livro sobre o direito à água. O que a levou a investigar o tema foi a escassez de água. Portanto, para mim, a escassez de água está para além dos números. É, penso eu, uma perda emocional. E esta perda emocional cria um mercado. Por exemplo, para os fornecedores privados de água que podem assumir o controle quando os governos não fornecem água limpa. Isto pode ter efeitos positivos a curto prazo, porque se a empresa quiser ganhar dinheiro, vai certificar-se de que a água está limpa, é fornecida a tempo, porque é assim que eles ganham dinheiro. E é exatamente isso que as empresas do S&P Global Water Index estão a fazer. Contém 50 empresas internacionais que prestam serviços de abastecimento de água e serviços como a purificação. À medida que a água limpa se torna mais escassa, os serviços destas empresas são mais procurados. Mas a privatização nem sempre é o caminho a seguir. Em muitos casos, nem sempre corresponde às expectativas. Isto porque, na maioria dos casos, a água privatizada é mais cara.
Muitas pessoas vão cair através da rede e depois não terão mais água. Há também aqueles que estão prontos a lucrar com toda esta situação. Na Índia, muitos tanques de água são controlados pela chamada máfia da água. Eles começaram a roubar água, estão a recolhê-la, estão a colocá-la em tanques, estão a vendê-la. Portanto, seu investimento é zero, mas o seu lucro é 100%. A indústria da água engarrafada vale quase 3 mil milhões de dólares americanos e cresce a cada ano. As principais empresas são a Coca-Cola e Nestlé, acusadas de causar e lucrar com a escassez de água. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Coca-Cola retira água de fontes municipais em garrafa e vende-a a pessoas que muitas vezes não têm água potável em casa. Na Índia e no México, ela foi acusada de quase esgotar águas subterrâneas. A Nestlé usou água em excesso das reservas dos nativos americanos na Califórnia. Como garantir que mais pessoas tenham água segura e acessível? A solução: investimentos em infraestrutura, a reparação de canos partidos ou danificados e a construção de novas ligações e instalações de reciclagem de águas residuais pode ajudar. Reduzir o consumo de carne também. A maioria da nossa água doce alimenta a agricultura industrial. Desativar barragens e promover a regeneração de ecossistemas de bacias hidrográficas ajudaria muito. Outro impulso é dar direitos à natureza na sala de audiências. As pessoas poderiam instaurar processos em tribunal em nome dos rios, por exemplo, contra os seus poluidores. Grande parte da água doce do planeta é gerida de forma insustentável e as alterações climáticas impactam a quantidade de água do planeta. Mudar a nossa alimentação e restaurar os ecossistemas pode fazer a diferença. Isso deu-nos uma visão muito boa da razão pela qual a água é tão preciosa. Outra questão é que o abastecimento de água em muitas áreas está contaminado com produtos químicos, que hoje em dia são utilizados em quase tudo, incluindo os cosméticos. Foi esta preocupação que motivou um empresário a começar a fazer o seu próprio sabonete, só com ingredientes naturais. É a ele que dedicamos o Faça Sua Parte de hoje. Em Cabo Verde, um empreendedor quer limpar o meio ambiente. Carlos Silva criou o sabonete Terra Verde, um sabão ecológico feito com óleos vegetais, argila verde, farinha de moringa e outros produtos. Silva procura obter a maior parte dos ingredientes localmente. Há cerca de 8 anos comecei a produzir os primeiros sabões a partir de óleo de fritura, que serviam para lavar louças. Depois passei a produzir este sabonete ecológico para as pessoas usarem no banho. Silva deseja ajudar o meio ambiente e motivar a produção de cosméticos ecológicos e sustentáveis. Tudo o que usamos acaba no esgoto, que contaminará depois os rios, os oceanos e os lençóis freáticos. Silva automatizou agora partes do processo de produção. Até as máquinas que utiliza são fabricadas a partir de materiais reciclados. Agora, ele produz mais barras de sabonete em muito menos tempo. Antes levava 8 horas para fazer sabão, agora só demora 3 com um processo autônomo. Carlos Silva espera colocar em breve a sua marca de sabonete Terra Verde no mercado internacional. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Que bela ideia! Desejamos-lhe tudo de bom no seu negócio. Temos vindo a falar até aqui de problemas e disputas que existem em torno da água. Mas há também projetos que nos dão uma réstia de esperança. Pessoas em todo o mundo estão a trabalhar para proteger o ambiente.
E isso inclui rios e riachos. É isso mesmo. Vamos agora até a Costa do Marfim, onde, como em muitos países, muito do lixo e plástico ainda acaba em rios e riachos, em última análise, no mar. O que representa não só uma ameaça para as plantas e para a vida marinha, como também para a indústria pesqueira local. Assim, investigadores e voluntários lançaram uma iniciativa para a limpeza dos cursos de água. Um pescador lança a rede na Lagoa de Ebre, como fizeram as gerações antes dele. Mas nos últimos anos, a rede vem cada vez mais vazia. Falta peixe, por causa da poluição e da degradação do habitat. Pode lançar a rede até 10 vezes e não apanha peixe. Fizemos-lo 2 vezes e só apanhamos 2 peixes pequenos. Isso é suficiente para nós? Não é. No passado, Akmel Adu German ganhava até 300 euros por mês durante a temporada de pesca. Agora, para pagar as contas, começou a construir canoas. Vende uma canoa grande pelo equivalente a 300 euros. Tenho filhos e só um trabalho não é suficiente para sobreviver. Tenho de diversificar a fim de ganhar dinheiro suficiente para cuidar dos meus filhos e de mim próprio. Construir canoas parece ser uma boa opção. A Lagoa de Ebre ocupa uma área de 560 km² e está separada do Oceano Atlântico por uma estreita faixa costeira. Nas suas margens fica Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim. O crescimento levou a um aumento da atividade industrial, mas muitas empresas locais tratam a lagoa como um depósito de lixo, despejando nela resíduos industriais e água dos esgotos. Os cientistas do Centro de Investigação Oceânica estão a tentar avaliar o impacto da poluição. As amostras revelaram a presença de pesticidas e metais pesados, tais como mercúrio, arsênio e chumbo. Os investigadores dizem que a lagoa precisa de mais proteção e pedem às autoridades que implementem leis mais rigorosas. Geralmente não existe este tipo de instrumento legal na África Ocidental. Sim, fala-se de um sistema de gestão integrada, mas esta palavra gestão é realmente limitada. Não é eficiente porque lhe faltam instrumentos legais. Isso tem levado alguns cidadãos a arregaçar as mangas. Aqui em Tukuzu, cerca de 100 km a oeste de Abidjan, a ONG SOS Forêt tenta travar o desmatamento das florestas de mangás. Estas áreas são um tesouro de biodiversidade. As raízes das árvores servem de abrigo para os peixes durante a reprodução. Também fortalecem o solo contra a erosão e filtram os metais pesados da água. A ONG ajuda os residentes a organizar iniciativas de replantio. O objetivo atual são 500 novas árvores. Esta solução permitirá restaurar recursos que desapareceram ou foram degradados pela atividade humana, mas também melhorará a qualidade da vida dos residentes. Outra iniciativa é esta ilha flutuante, construída com garrafas de plástico recicladas. O projeto fica na lagoa perto de Abidjan e visa sensibilizar a população para a proteção do meio ambiente. Uma vez por mês, a ONG 350 organiza viagens para explicar às crianças a importância da reciclagem. Este tipo de visita ajuda-as a pensar no meio ambiente. Além disso, possibilita que elas sejam atores de mudança no futuro. E não somente, leur permettre aussi d'être des acteurs de changement pour un monde à venir. German continua otimista. O pescador acredita que um dia a lagoa vai recuperar e os peixes vão voltar. Vai ficar tudo bem. Vão voltar. Não sei quando. Será preciso algum tempo. É por isso que, para já, German prefere concentrar-se na carpintaria.
E assim chegamos ao fim do programa de hoje, onde olhamos para este recurso essencial que é a água. Espero que este programa vos tenha motivado e que a partir de hoje valorizem cada gota de água. Entretanto, se quiserem saber mais sobre este tema, acedam às nossas plataformas nas redes sociais. Espero vê-los a todos novamente na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou Dália Langa e despeço-me aqui de Maputo.